Olá, meus queridos amigos, boa noite, luz e paz no seu caminho. Segunda-feira maravilhosa. Hoje eu dei uma quebradazinha, passei um pouquinho da hora, mas vamos falar de um assunto aqui interessante que me ocorreu ontem. Estamos agradecidos a Deus, eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ontem nós fomos pregar na cidade de Bom Jesus do Amparo, na igreja do pastor Hélio, a irmã Valderez. Meu abraço especial a esse casal bacana, que eu conheço há mais de 25 anos. E Deus nos honrou de uma maneira especial. Agradecer a Deus por tudo, né? E falar que Deus é bom e infinita é a sua misericórdia. Meus queridos, eu meditei na palavra de Deus que eu preguei ontem. Eu até, na verdade, assim, a gente prega, mas a palavra também tem que surtir efeito na nossa vida. Você não pode pregar uma coisa que você não vive, você tem que pregar e viver, né? Então vamos lá. Ontem eu fiquei maravilhado com aquilo que Deus fez. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele continua nos abençoando. Mas um versículo que me chama a atenção está no livro de Oséias. E hoje eu até conversei com uma pessoa sobre o tal, as pessoas que nos aproximam de Deus. Eu quero, em cima desse tema de ontem que eu preguei, eu quero falar sobre um pouquinho sobre ele aqui, desses minutos que nós vamos interagir aqui da palavra de Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3, eu quero ler só a parte A. Eu vou ler o versículo todo, mas vamos falar da parte A. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, ele nos virá como a chuva e como a chuva seródia que regra a terra. Aqui nesse versículo, se a gente for falar sobre ele, a gente vai ficar aqui mais de uma hora comentando somente nesse versículo, porque ele é riquíssimo em teor, ele é riquíssimo em nos trazer coisas novas, ele é riquíssimo em interagir com nossos dias atuais. Mas conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Primeiro, conhecer a Deus. Ontem eu preguei quem vai entender Deus, né? Porque Deus faz umas coisas que para nós humanos, mesmo para nós que temos muita fé em Deus, tem hora que balanceia um pouco o coração da gente. Vou te dar um exemplo aqui. Deus chama Abraão para fazer um pai de uma grande nação, de uma mulher estéril, e faz dela nascer um filho. Então quem vai entender o poderoso e eterno Deus? Por isso que esta palavra hoje vem nos refletir, conheçamos, procurar conhecer a Deus, procurar conhecer os seus feitos. Tem muitas pessoas que conhecem a história de Deus, mas não conhecem o Deus da história. Conhecer a história de Deus, todo mundo conhece. Se você parar e perguntar para um cara que está bebendo uma cachaça, está bêbado, está já para lá do que embriagado, se você perguntar a ele quem é Deus, ele vai contar a história quem é Deus. Conhece a história de Deus. Tem muitas pessoas que conhecem a história de Jesus, mas não conhecem o Jesus da história. E o importante, meus amigos e irmãos, é conhecer a pessoa de Deus. Não é conhecer a história de Deus. A história de Deus eu posso contá-la. Mas vivenciar, andar na presença de Deus, conhecer o caráter de Deus, conhecer a imagem de Deus, isso que precisamos de conhecer. Eu até estava falando com uma amiga agora há pouco, que se quer aproximar de Deus, é preciso de andar com alguém que está próximo de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Uma metáfora, né? Simbolicamente, pode ser usado também. Quem quer fazer voo altos, não pode voar com pardal. Tem que voar com águia. Quem quer
fazer voos longos, tem que voar com pássaros que voam longe. Não é pássaro que voa de um lote para o outro, de uma distância pequena. Se você quer comer maná fresquinho, no mínimo você tem que voar com a águia, que come alimento fresco. Porque se você quiser comer alimento estragado, você tem que voar com o urubu. Mais ou menos por aí. Então, conhecer a história de Deus, todo mundo vai conhecer. Todo mundo te conta, na primeira esquina te conta a história de Deus. Mas conhecer o Deus da história, o poder de Deus, a graça de Deus. Apóstolo Paulo disse assim, olha, quero te pedir uma coisa, parece que ele estava assim, Senhor, não vou dizer que ele estava berganhando com Deus, mas, Senhor, se possível, cura o espinho da minha carne. Deus falou com Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Por que Deus falou com Paulo, a minha graça te basta? Porque Paulo conhecia Deus, ele não conhecia a história de Deus só, não. Ele conhecia Deus e Deus conhecia Paulo. Eu vou falar com Paulo, isso vai preencher aquilo que ele quer. Quando eu tenho uma pessoa que eu conheço ele não tem que provar nada para mim, não. Porque eu sei quem é ele. Eu conheço a pessoa dele, eu sei quem é ele. Agora, quando uma pessoa, você não conhece a pessoa, você conhece a história. Agora, não se engane. Não se engane. Tem pessoas que você convive com ela no seu dia a dia e você não conhece a pessoa. Você acha que ela é uma pessoa assim e ela é totalmente o contrário. Eu não quero falar sobre esse tema porque não vai cair bem. Não vai cair bem. Mas tem pessoas que você convive com ela há anos. Anos. E você acha que essa pessoa é uma coisa e ela é outra. É um artista embutido. Mas agora Paulo não. Quando Paulo pede, Deus fala, Paulo, minha graça te basta, com a palavra. Porque Paulo conhecia Deus e Deus conhecia Paulo. Deus me conhece. Mas eu conheço Deus. Aí que tá o negócio. Conheçamos. Para que conhecer? Para prosseguir. Quando você passa a conhecer, Jó, eu posso citar aqui Jó também. Jó falou assim, olha, eu conhecia o Senhor de ouvir a história, mas agora eu sei quem tu és. Procura conhecer a Deus. Mas para isso acontecer na sua vida, ande com pessoas que conhecem Deus. Porque ele não vai contar para você a história que você já sabe. Ele vai contar da pessoa de Deus. Ele vai contar a história de Deus. Ele vai te apresentar o Deus da história. O Deus da história é o mais importante. O Deus da história. Se nós pararmos para imaginar, e mais um versículo para trás, Moisés não via face, mas ele conhecia Deus. Mas o desejo dele era ver a face de Deus. Aí Deus falou, Moisés, não. O homem que vê minha face, certamente ele morrerá. Mas Moisés conhecia. Quer prova? A Bíblia diz que Moisés já ia subir com o povo. Depois de o povo ter rebeliado, feito um bezerro de ouro para ser adorado. A Bíblia diz que Moisés falou assim, Deus falou, Moisés, eu vou enviar um anjo, porque eu não vou com esse povo. Povo obstinado, povo idólatra. Vou não. A Moisés, se a tua presença não for, nós não partimos daqui. Sabe por que Moisés falou que se a tua presença não for? Porque Moisés conhecia Deus. Procura conhecer a Deus.
Amigos, eu não estou falando só para amigos, não. Estou falando... Tem pessoas que é cristão há muitos anos e não conhece, não sabe. Conhece a história. E eu estou te convidando para conhecer o Deus da história. Sabe por quê? Não é a história de Deus que vai trazer benefício para a sua rua, para a sua vida. É o Deus da história. Não é o Deus da história que vai transformar a sua vida, mas é o Deus da história. Não é a história de Deus que vai transformar. Não é a história de Jesus que vai mudar o seu ser. Não é a história de Jesus que vai te curar, não. É o Jesus da história. Portanto, meu amigo, que nesta noite, esta palavra fique gravada no seu coração. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Procura. Eu citei ontem que um dia desse eu estava conversando com um amigo, convidando ele para ir na igreja, para ele ouvir a palavra de Deus, e fiquei com ele uns 20 minutos tentando mostrar para ele a diferença em servir a Deus e não servir. E convidei para ir na igreja. 20 minutos para convencer ele. E ele falou, o dia que der eu vou lá, vou tirar um tempinho e vou lá. Deixa no dia que der. Mas passou um rapaz na mesma hora e falou, ó fulano, tá, logo às 7 horas, qual lugar lá mesmo? Eu já sabia. Então o inimigo, ele sabe colocar coisa no seu caminho para te tirar da presença de Deus, para te afastar daquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Portanto, conheça Deus, ande com Deus. Tem muitas pessoas que só conhecem a história de Deus e não conhecem o Deus da história. Que Deus te abençoe de uma maneira especial nessa segunda-feira. E nós vamos orar para Deus continuar te abençoando. Compartilhe esse vídeo, tá? Não deixe de compartilhar. Tem muitas pessoas que precisam de ouvir o Deus da história. Conhecer o Deus da história. Não só conhecer a história de Deus. Ah, mas eu já conheço a história de Deus, ótimo. Mas se você, no dia que você passar a conhecer o Deus da história, você vai ver como é que vai mudar a sua vida, vai transformar a sua vida. Você vai ser um vaso de bênção na mão de Deus. Deus tem um grande chamado na tua vida. Deus tem uma grande bênção na sua vida. Em nome de Jesus, conheça o Deus da história. Pai, te adoramos nesta noite, te glorificamos, Pai, te exaltamos, porque Tu és digno de toda honra e de toda glória, meu Senhor. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada amiga, Senhor, porque Jesus está voltando. Pai, dá vitória, Senhor, limpa, transforma, purifica, santifica essas vidas, Pai, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Se precisar de curar, cura também, Senhor. Transforma vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, nesta noite eu preguei o Deus da história. Em nome de Jesus, Pai, continua abençoando meus ouvintes, o nosso canal, para que ele possa crescer, Pai, e alcançar mais vidas, Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Tenha todos uma excelente noite e que a bênção de Deus, a bênção do Deus da história, ela possa te abençoar e te guardar em nome de Jesus. Amanhã é terça, querendo Deus, estaremos aqui de volta no nome de Jesus.